uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. O espiritismo não é contrário ao planejamento familiar ou ao uso de preservativos que nos protegem de doenças sexualmente transmissíveis. Mas, como disseram os espíritos a Kardec, é preciso considerar as implicações espirituais da interrupção de uma gestação. Em que momento o espírito se liga ao corpo? Na fecundação ou no nascimento? E quando o espírito é acionado, interromper a gestação é afetar o projeto reencarnatório desse espírito? E para onde ele vai, se não consegue encarnar? A reencarnação, ela se inicializa na concepção. Tal como Allan Kardec propôs em O Livro dos Espíritos, indagando dos espíritos quando o espírito se vincula ao corpo, em O Livro dos Espíritos, na questão 344, os espíritos foram categóricos no momento da fecundação. Concepção, fecundação, fertilização é tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, o encontro do espermatozoide com o óvulo e a formação, então, do zigoto ou da célula-ovo. Este é o momento em que o espírito se liga ao corpo. É importante nós lembrarmos tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina, porque bem sabemos que a maioria das pessoas, não conhecendo essas diretrizes espíritas, não conhecendo que nós somos espíritos imortais, podem muitas vezes serem a favor do aborto, sem saber as implicações espirituais graves que isso acarreta. Portanto, a doutrina espírita nos mostra que o espírito é ligado ao corpo e, a partir daí, todas aquelas transformações que vão acontecendo, das células que vão se multiplicando cada vez mais, nós sabemos até trilhões de células que fazem parte do nosso organismo físico, o espírito está ali, jungido a essa matéria e está presidindo com a sua influência vibratória todos esses processos. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, aí já se estabeleceu uma seleção dentre os 200, 300, 400 milhões de espermatozoides. Magneticamente é selecionado aquele que tem a carga genética, que vai permitir ao espírito modelar o corpo de que ele precisa. É claro que o espírito já está designado para aquele corpo físico que está começando a se formar. E poderemos até mesmo adiantar o seguinte, que quando um casal entra numa relação sexual, o que vai acontecer? Já existem espíritos ou um espírito que está na órbita daqueles dois que vão ser os pais desse reencarnante. Sendo assim, o aborto ou tudo aquilo que vai impedir o desenvolvimento embrionário, seja em que fase for, é um crime. Se no caso o espírito já está ligado, está presente e influenciando com a sua vibração todo o processo de multiplicação das células, é claro que interromper isto está sendo interrompida uma vida que está começando, um ser. Então, o feto, já podemos dizer que é um ser que está em formação do campo físico, mas como espírito imortal, ele está ali presente e precisa desse processo reencarnatório para o seu progresso espiritual. Há um dito popular que diz: eu não pedi para nascer. Na verdade, não pedimos mesmo, imploramos, porque o espírito na vida espiritual avalia suas dificuldades e solicita uma nova oportunidade para refazer os seus caminhos. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos a noção do grande débito que nós temos para com as leis divinas. E aí
realmente pedimos para nascer. E às vezes até mesmo numa condição difícil. É como se começasse do zero, mas ele pede uma oportunidade para renovar os seus próprios caminhos. Por isso, o Espiritismo é absolutamente contrário ao aborto e também à pílula do dia seguinte, utilizada no sentido do aborto. Porque no momento que há a concepção, já há vida e já há direito no nosso país, constitucionalmente assegurado, para a lei divina. Quando o ser está conectado no corpo, nós temos que lhe assegurar o direito de viver, como os espíritos também afiançaram Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a questão 880. O espírito que foi abortado, que não teve completa sua gestação, ele poderá voltar como filho, se o planejamento de vida dos pais e dele mesmo ainda permitir. Naturalmente, poderá ser às vezes uma oportunidade perdida em relação àquela gestação, mas não em relação à pessoa do abortado ou de seus pais. Naturalmente que é possível sempre recuperar a situação. É uma pena que tenha perdido aquela oportunidade valiosa. Faltou compreensão, faltou amparo material para que a pessoa levasse a fim a gestação. Não houve compreensão do que era, por quê, para quê. Então a pessoa muitas vezes por ignorância comete o aborto. E naturalmente vai haver sim reencarnação daquele que foi abortado. Porque a vida é de Deus, ela não acaba, ela não é destruída. Foi destruído o corpinho que esse espírito ia animar, mas não o próprio espírito que viverá para sempre. Então nós que somos conhecedores da reencarnação, da lei de causa e efeito, sabemos a importância de valorizar a vida, porque é através da vida que a vida física, que nós conseguimos evoluir neste planeta que é a Terra. Quando o espírito retorna ao plano físico, ele está necessitado desse corpo material para o seu progresso espiritual, que é realizado aqui no plano terreno, porque é exatamente o momento da vida física em que o espírito vai testar os seus valores, os aprendizados anteriores, prestar também a provação que terá que sofrer, ou expiação. Ele vai passar por tudo isso necessário ao seu progresso espiritual. Portanto, interromper essa vida que está começando e que já é um ser a partir da fecundação é um crime perante a lei divina. O que justifica um aborto? Casos de estupro? De perigo de vida para a mãe? Ou de fetos com má formação, como a tão discutida anencefalia? Então, começou a reencarnação. O corpo está num processo embriológico se estabelecendo. E o espírito vai aos poucos se integrando àquela estrutura corpórea que vai sendo modelada a partir do seu corpo espiritual, utilizando as leis da genética e vai modelando, valendo-se da hereditariedade e fazendo modelações às vezes que não tem a ver com os pais, que são as alterações congênitas de que ele precisa em função das suas necessidades reencarnatórias, e modela um corpo, por exemplo, o corpo de um anencéfalo, que não tem uma parte do encéfalo.
A necessidade daquele corpo para aquele espírito é absolutamente de emergência, como se fosse um atendimento de UTI. Ele vai viver 9 meses, mais 2, ou mais 3, ou mais 1 ano, como alguns ditos erroneamente anencéfalos vivem. Aquele corpo que parece imprestável, numa visão materialista, ele é uma bênção para quem está reencarnando. Habitualmente é um ex-suicida que dilacerou o cérebro através de atitudes de autoextermínio e agora, mediante a modelação de um novo corpo, tem a chance de se recompor perante as leis de amor, valendo-se de um corpo que lhes é oferecido como um mata-borrão, onde ele joga para o corpo as distonias espirituais. E quando sai do corpo, depois de 9 meses, mais alguns meses pós o nascimento, ele sai em condições de reencarnar e modelar um corpo muito mais saudável. Não existe o cérebro, mas existe parte do encéfalo, porque o sistema nervoso é constituído principalmente do encéfalo. E o que os espíritos nos explicam é que só o espírito tem capacidade de agregar matéria. Se não houvesse um espírito, os órgãos não se formariam. Porque seja qual for a dificuldade que uma entidade vai trazer a nível de seu físico, isso é uma experiência de vida muito esperada por aquilo, inclusive pelos próprios pais, pelos vizinhos, pelos amigos, pelos irmãos. Então, decidir que não brinco mais só porque a bola está murcha, né, não faz sentido. O jogo não acaba só porque eu jogo a bola fora, né? Então não tem essa de jogar a bola fora porque ela está murcha. Isso não é explicação e nem justificativa para o aborto. E se nós não sabemos disso, nós achamos que tem coisa errada e eliminamos a vida que está tentando voltar a fazer o processo de aprendizado automático para formar o próprio corpo. Então, para quem entende esse fenômeno, nós não devemos abortar em casos como esse. Mas, então as pessoas têm que entender melhor o que acontece no processo reencarnatório. É uma bênção a mãe que funciona nessa enfermagem, que hoje, infelizmente, a Corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, estabeleceu a chancela de lei para os processos que vinham em jurisprudência, legalizando o aborto chamado dos anencéfalos. A única situação possível de se praticar o aborto sem que isso resulte num débito na nossa economia espiritual é quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe. Durante a gravidez complicada e que põe em risco a vida da mãe, os espíritos disseram a Allan Kardec que a vida do ser já constituído deve ser preservado. Porque aquele que está começando a vida pode fazê-lo numa outra oportunidade, às vezes até em seguida. É aquilo que na linguagem de direito se poderia chamar do aborto necessário, o estado de necessidade, consagrado na medicina como aborto terapêutico. A mãe corre risco de vida, a equipe médica define que a criança ou a mãe, e aí interrompe-se a gravidez para salvar a vida maternal. Situação que cada vez mais é de exceção na medicina, porque a medicina evoluiu tanto terapeuticamente que interromper a gravidez quase sempre se causa mais risco de vida à mãe do que manter a gravidez até o fim através de todo o arsenal terapêutico que a medicina hoje dispõe. Fora isso, a doutrina espírita não justifica nenhum aborto, nem mesmo nos casos de estupro. No caso de estupro, o estuprador deixou a mãe viva. Agora, a mãe vai fazer pior do que o estuprador, assassinando o bebê? Se ela não tiver condições de ficar com o fruto desta situação de tristeza, ela pode doar a criança, deixar que alguém crie essa criança, mas a criança não tem culpa daqueles fatos todos. Gostou do programa? Então curta nossa página no Facebook e compartilhe com os amigos. Tchau!